vocês tiveram de esmiuçar a relação familiar. Portanto, quando você lida com um caso onde pessoas muito próximas que tinham até então uma afetividade para com a vítima, realmente é um desafio para a polícia. E eu já começo agradecendo primeiro o seu trabalho aí na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Já começo fazendo meu apelo também para o João Dória, que é o próximo governador, que veja aí peças importantes que nós temos na Delegacia de Homicídios, não só esse delegado, como outros também. Mas enfim, está dado aqui meu recado. Eu quero saber o seguinte do senhor delegado, fique à vontade para contar o que é possível, né, nessa altura da investigação, mas se já é possível afirmar que apenas a sogra e o marido dela participaram do assassinato. Muito boa tarde. Sim, muito boa tarde, Bate, aos telespectadores. O caso nos chegou inicialmente como um desaparecimento da Márcia, mas logo nos primeiros dias de apuração nós já descobrimos que na verdade houve um sequestro. O sogro e sogra, né, a Marizilda e o Fernando, sogros da Márcia, arrebataram a moça. Na verdade ela foi ludibriada, foi enganada para que ingressasse no seu veículo. De lá eles rumaram até uma casa na região do Rio Pequeno. Dentro desse imóvel ela foi abatida, ali enterrada. Havia um buraco com 1,5 m de profundidade e após a inumação do corpo, o local foi concretado. Eles chegaram a fazer 2 camadas de concreto, Bate. Cobriram aí com um piso e então deixaram o local. E durante a investigação, quando nós chegamos à autoria, ainda sem o encontro do corpo, nós os interrogamos, tomamos depoimentos dos dois várias vezes. Os depoimentos são absolutamente contraditórios, eles mentem todo o tempo, todo instante mentem. E em nenhum momento afirmaram que participaram do crime, contaram uma história de que foram arrebatados por criminosos organizados, com uma descrição fictícia, carros, motocicletas, armas de fogo. E a investigação provou que não houve nada disso. Ela entrou por livre e espontânea vontade no carro dos sogros, acreditando que eles iriam levá-la a uma casa esta que seria alugada para que ela morasse com os filhos após a separação. Delegado, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. O senhor descarta a participação de outras pessoas? Na cena do crime só temos, além da vítima, a sogra e o marido da sogra, ou há outras pessoas em investigação? Não, absolutamente. Nós não descartamos nenhuma hipótese. É possível que eles tenham recebido auxílio de terceiros. A investigação prossegue, ainda há muita diligência a ser realizada nesse caso. Nós vamos trabalhar com todas as hipóteses. Agora, com relação à motivação e a autoria principal, quem desenhou, quem executou o crime, não há dúvidas de que foi o casal. Agora, delegado, pelo que o senhor viu nesses depoimentos, a dona Marizilda e o Fernando, por sinal, um advogado aqui de São Paulo, né? Eles são frios, eles premeditaram tudo, a ideia, como seria o arrebatamento, o momento do sequestro até a morte, e essa obra, né, de arquitetura para esconder o corpo, para impedir que o cheiro do cadáver se propagasse, tudo partiu desse advogado e da companheira dele? Sim, essa, Bate, é a nossa teoria principal. O crime foi premeditado, isso é fato. Eles alugaram o imóvel 2 semanas antes dos fatos. Chegaram a fazer encomendas de material para construção. Visitaram o local algumas vezes. É possível até que tenham contratado mão de obra para realizar algum reparo ou até mesmo a abertura do espaço no qual ela seria colocada. Então, isso tudo foi arquitetado com bastante cautela por parte do casal. Absolutamente. Delegado, como eles conseguiram atrair a essa assistente social aqui de São Paulo, a Márcia, até o local do sequestro? A gente tinha uma informação de que eles teriam sido atraídos por causa, como a Márcia estava em separação com o companheiro, que a sogra abriria uma conta para as crianças numa agência bancária. Isso procede? Sim, procede, Bati. A separação da Márcia, né, com seu esposo, uma separação consensual, em princípio sem brigas, sem disputas, né? Uma coisa feita muito serena e com tempo. Um dos acordos dessa separação seria a abertura de contas em nome das 2 crianças, né? São crianças pequenas, um menino de 4 anos e uma menina apenas com 9 meses, amamentando ainda. Então receberiam uma conta bancária, provavelmente para o recebimento
de pensão, de valores para financiar estudo. E além da conta, a promessa de que alugariam uma casa para que ela residisse com as crianças. Então, no dia dos fatos, foi combinado de que ela encontraria os sogros diante do banco, lá na Zona Oeste, na Avenida Corifeu, e de lá, provavelmente partiram para conhecer o imóvel onde ela residiria. Delegado, a impressão nossa, sem ter acesso aos autos, ao inquérito, é de que a Márcia, até certo ponto, confiava nessa sogra dela, né? Para ter ido nesse ponto de encontro, para ter acompanhado ela até essa casa. Eles tinham realmente um laço afetivo grande e isso, na hora, foi quebrado quando houve o arrebatamento. Olha, Bati, a investigação mostra que não havia um relacionamento bom entre Márcia e sogra. Ocorre que o relacionamento entre o filho e a mãe é um relacionamento bem razoável e em alguns momentos ela acabou cedendo à pressão da sogra, né, em que pese nunca foram amigas, mas é sogra, é avó, tem o dever legal, o dever moral de zelar pelos seus familiares, por sua nora, por seu filho, por seus netos. Eu acredito que isso foi levado em consideração na hora de aceitar essa ajuda, mas não eram grandes amigas, não tinham um bom relacionamento. Delegado, vocês conseguiram indícios e conseguiram convencer o juiz a prender a sogra e o marido dela muito rapidamente, o que facilitou também a investigação. O que há de indício, já há de prova, sobre o momento do sequestro? Quando a Márcia encontra a sogra e o marido da sogra, ela teve algum tipo de arma? Como é que conseguiram colocá-la dentro desse carro? Foi à força? Quando que a Márcia percebeu que tinha caído numa armadilha? A nossa investigação mostra que efetivamente ela acreditava naquilo que lhe foi contado. Então, eles combinaram naquele determinado horário, 10 horas da manhã, horário da abertura da agência bancária. Ela estava trabalhando, foi levada, né, por um motorista, um carro do trabalho até o local. Ao chegar no local, ela chega a comentar com o motorista: ali está o carro dos meus sogros. Então ela não vai até a agência, ela vai direto ao carro. Algumas imagens que nós coletamos, falamos com testemunhas, fizemos levantamentos de local, cruzamos todas as informações e chegamos nessa história, nessa teoria de que ela foi atraída apenas pela promessa, basicamente com a promessa de que vamos primeiro ver a casa e depois voltamos na agência. Então não houve arma. Essa história de que eles contaram aqui, de que houve um arrebatamento, um sequestro envolvendo motocicleta, criminosos com armas de fogo, isso é absolutamente mentiroso. A gente pode perceber nas imagens da nossa investigação que não houve nenhuma turbação da tranquilidade do local onde eles estavam. As pessoas, os outros transeuntes, caminhavam tranquilamente, não houve correria, não há nas imagens passa carro, não passa moto, não passa nada. Então, tudo aquilo que eles falaram, eles fazem confusão com relação aos horários, com relação à direção em que trafegaram. Então, para nós ficou muito nítido que eles mentiram. Nós juntamos todas essas provas e desenhamos esse trajeto, que é justamente esse. Foi atraída com a promessa, embarcou no veículo, inclusive ainda estava de posse de seu telefone, fazendo uso de aplicativo de mensagem por 20 minutos após o arrebatamento. Isso num sequestro é impensável, né? Um sequestrador, um criminoso profissional não vai deixar a vítima com o telefone. Quer dizer, ela estava nitidamente num ambiente tranquilo, ela estava em paz e ela estava num lugar com pessoas até então de confiança. E essa sogra, essa senhora e esse advogado, o companheiro dela, sujaram a mão no crime? Eu digo, sujaram no sentido, mataram, asfixiaram, deram tiro? Como é que foi tudo isso, o momento final da Márcia? A nossa investigação prossegue ainda. Nós estamos tentando estabelecer a causa-morte. Isso vai depender ainda do exame necroscópico, né? O corpo está sendo periciado nesse instante, o pessoal do IML e da superintendência em geral, né, do Instituto de Criminalística, realizando um trabalho primoroso para tentarmos chegar, né, ao que tipo de lesão ela sofreu. Por enquanto ainda inconclusivo, nós temos algumas teorias, mas trabalhamos com todas as hipóteses. Muito bem, delegado Mário Sérgio, parabéns pelo seu trabalho, parabéns à Delegacia de Homicídios de São Paulo. Mande meus cumprimentos também à delegada Elizabeth Sato. Vocês são um orgulho aqui para o povo de São Paulo
e eu tenho certeza que nesse trabalho vocês agiram com uma rapidez incrível e que merece todos os cumprimentos. E o agradecimento que eu lhe passo, inclusive a pedido das colegas de trabalho da Márcia, que queriam muito tê-la de volta, mas como foi vítima dessa emboscada, dessa tragédia, pelo menos vocês elucidaram o crime em tempo recorde. Muito obrigado e parabéns, delegado. Obrigado, Bate. Estamos à disposição. Esse é o delegado Mário Sérgio, faz um brilhante trabalho aqui em São Paulo. Agora, prestem atenção no caso